Bom, gente, hoje eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Bom, minha gente, minha história começou assim, né? Eu era uma pessoa que era do campo e eu trabalhava na roça, né? Na roça mesmo, né, gente? Limpava o mato, catava feijão, quebrava milho, ajudava meus pais no roçado, fazia de um pouco de tudo, né? E aí em casa éramos três irmãs, né? Uma já era casada e a gente sempre foi de ficar assim, sabe? Só que minhas duas irmãs, elas nunca gostava de ir pra roça, porque até eu tinha uma irmã que era doente, né? Que era cega de um olho, e ela não podia ir pra roça, porque ao invés dela limpar o mato, ela às vezes limpava era o feijão. Aí a gente não queria que ela fosse, né? E eu queria muito trabalhar com os meus pais. Eu gostava muito de trabalhar com os meus pais. E aí o que acontecia era isso. Eu ia e eu pedia a meu pai sempre para que eu ficasse, para que ele me desse uma enxadinha, que eu limpasse mato, que eu fizesse essas coisas. E aí eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e o senhor comprou uma fazenda em frente da roça do meu pai. E aí ele pegou e me viu, né, nesses trabalhos e perguntou a meu pai se ele não queria que eu fosse trabalhar na cidade e estudar, né? Que ele falou assim, ela estudava e trabalhava, né? E aí foi o que aconteceu, gente. Meu pai me deixou ir para a cidade e eu fui para a cidade, né? Fui trabalhar na cidade e, e quando eu cheguei lá na casa desse senhor, ele me apresentou os filhos dele, todos, né? E afinal tinha um, gente. Perdão, gente, é porque eu tô ajeitando aqui como devo ajeitar. Aí, gente, tinha um dos filhos dele que estava viajando. E por incrível que pareça, eu trabalhava no restaurante e depois eu trabalhava na casa. Então, as coisas foram passando, né? Foram passando e os anos foram se passando. Eu não entendia nada naquele tempo, né? Eu tinha 10 anos apenas. E aí, quando eu completei 14 anos, eu já estava morando com esses pessoal lá na cidade. E sempre eu vinha visitar meus pais, né? Que meus pais moravam na roça, né? Moravam no sítio. Era Fazenda Tamboril, o nome da casa lá dos meus pais. E aí né, eu sempre vinha visitar eles e passava domingo, aí quando era na segunda, quer dizer, no domingo mesmo eu voltava para a cidade. E eu ficava nervosa, né, porque eu tinha medo de ir, porque era muito longe, parece que era, se eu não me engano, eram uns 2 quilômetros que dava da cidade para casa, da cidade para casa dos meus pais. E às vezes eu pegava carona e às vezes não pegava carona, às vezes ia de pé mesmo, já estava acostumada, porque a gente sempre teve a vida da gente sempre assim, dependendo da gente, porque os nossos pais sempre foram pessoas menos de condições, né? Não tinha condições. Aí tudo que a gente trabalhava era para comprar o feijão, para comprar o arroz. Meu pai plantava arroz. E a gente colhia muito arroz, a gente tinha que pilar aquele arroz para poder a gente fazer, para a gente comer, e era tudo assim, né? A gente colocava milho de molho para fazer o milho. Então, gente, quando eu fui morar na cidade, aí o que aconteceu? Aconteceu que quando faltava conhecer o último rapaz, né? Eu já tinha conhecido mais ou menos os outros. Aí quando eu conheci o outro, gente, ele foi se encantou, né? Como diz a história,
Aí ele ficava dizendo que gostava de mim, tinha gostado de mim, que nunca era para mim comentar sobre o que ele falava para mim com ninguém, né? Que se eu contasse para os pais dele, eu ia me arrepender, né? E eu ficava sempre, colocava sempre aquilo na minha cabeça. Meu Deus, mas me arrepender, o que é que acontece? E eu ficava sempre com medo, né? Porque uma pessoa do sítio, né? Da roça, que eu sempre fui da roça. E fui morar na cidade, né? Trabalhar e estudar. E um filho de um patrão, né? Pessoas que têm condições, né? E se interessar por uma pessoa da roça, eu não sabia, né? O que ia acontecer, né? Mas aí, gente, o pior que aconteceu. Ele começou a me jogar conversa, queria me levar nas festas. Só que muitas vezes eu nem queria, né? Mas aí a mãe dele, inocente, né? Falava, não, vai, ele deixa, vocês vão e depois traga ela pra casa. E a minha vida sempre foi assim, né? Era do colégio pra casa, né, deles, e lá nos finais de semana eu vinha pra casa dos meus pais. Então, gente, o que aconteceu foi que eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida e quando foi descoberto, ele não quis assumir. Não quis assumir, jogaram a culpa toda em cima de mim, né? Eles diziam que, quer dizer, uma das irmãs dele até falou assim, dá o golpe, ela vai dar o golpe. Aí, e eu nem entendia, gente, porque se fosse como hoje, tudo bem, eu me defenderia, mas, gente, não foi, eu fui, quer dizer, ele foi o primeiro a mexer comigo. E aí quando eu fiz os 15 anos, eu já estava grávida, né? Eu já estava grávida. E aí foi uma desavença, assim, na minha família, sabe? Todo mundo ficava dizendo, traz a menina pra casa, ela vai passar necessidade, mas traga ela pra casa. Eu sofri muito porque eu queria trabalhar, eu já estava acostumada a trabalhar, mas aí eu não sabia o que fazer. Porque sempre eu tinha anemia profunda, eu tive anemia profunda e eu desmaiava sempre, 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 sempre. Todos os empregos que eu arrumava, que eu começava a trabalhar, que eu sentia aquele cheiro, aquela coisa, eu desmaiava e as patroas me mandavam embora. Então, gente, isso foi passando, isso foi me deixando muito triste, porque ninguém me aceitava. Ninguém me aceitava. Eles viraram as costas para mim e me deixaram assim a comer pão que o diabo amassou, como diz a história. Não me pagaram direito e me mandaram embora da casa lá. Eu tive que sair, perdão, gente, eu tive que sair com minhas roupas no lençol, porque não tinha nem bolsa. E eu comecei a colocar minhas roupas, fiz minha trouxinha e fui embora. A minha mãe chegou e falou, você tem pai e tem mãe, você vai para casa, chega lá, a gente conversa com seu pai e vamos ver o que dá. Pois é, gente, aí o que aconteceu foi isso, tá? Essa é uma primeira parte da história que eu tô contando a vocês, para vocês ver, conhecer um pouquinho da minha história. É isso, conhecer um pouquinho da minha história, conhecer o que eu passei, né? Eu vou contar toda a minha história, isso vai ser uns vídeos que eu vou contando pequenas etapas, porque é longo. Essa minha história é super longa. Mas eu creio que deve ter um final feliz, né? Eu sei que Deus um dia vai me propor um final feliz na minha vida. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, divulgue o vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no meu canal, por favor, gente. Tudo que eu peço é isso. Quem não for inscrito, se inscreva, e quem já foi inscrito, deixe o seu joinha,
E eu te agradeço muito a todos que puderem ver meus vídeos. E depois eu continuo contando um pouquinho da minha história, ok? Vai ser vídeos contar a minha história. Fiquem com Deus e tchau!